Uma churrasqueira muito bonita, por sinal, versus 30 doentes mentais, mais conhecidos como veganos. Pode matar um bebê, você pode matar... aos Vamos ativar o timer, né? Verdade. animais, sim. E é por isso... Tá. E Aí é claro que nós somos, Por quê? Carol, Por quê? desculpa, Por quê? Verão, por favor, quem come carne cuida mais dos animais do que qualquer vegano, porque a gente aceita que a realidade do mundo são pessoas que Sim, concordo. comem carne e a gente tenta fazer com que esses animais tenham uma vida mais digna. Ju, Na hora que você vê o que acontece nos matadouros, a maioria das pessoas Essa moça é venezuelana. Tá, já começa o clickbait bem daí. Essa mulher, por isso que ela é vegana, ela nunca nem viu carne na vida dela. E isso eu estou presumindo que ela é venezuelana. não escolheriam isso. Por isso que a você indústria não O veganismo venceu na vida dela por WO. mostra isso. Você já foi ou você só assistiu o Sim, documentário? claro. o consenso. Um homem desse tamanho não é vegano. Tá comendo o quê? Ele é culpado da desmatamento, só se for. O segredo é o brócolis? Da onde ele tá tirando tanta proteína? Já começou a mentirada. Menos Aqui um dado pra, tem de proteína. reflorestamento. Impossível. Ao contrário, ninguém Se o quer planeta desmatar. inteiro virar vegano da noite pro dia e tal, a gente Vai ser entende as muito limitações, Vai a ser gente muito libera. pior. Porque assim, sei lá também, né? Deve existir um whey vegano. Vamos pesquisar. Feito com proteína, feito de fontes vegetais, ervilha, arroz, soja. Que são chamados de whey vegano. Embora tecnicamente não seja um whey, o que é um derivado de leite. Ah, impossível. Impossível. 3 bilhões de hectares para reflorestamento. Porque se tu Deixa eu realmente se argumentar. preocupa com as pessoas, tu Você vai tá defendê-las, vai defender a saúde delas, Ah, não isso apenas se dos acalma. veganos. Peraí, se acalma. Dá pra ver que tu não tá preocupada em realmente ajudar o povo brasileiro. Mas na Obrigado. hora que Meu Deus do céu, o que tem a ver? você só fala e você Nossa. sai, Alisson, mostra que você não tem como argumentar contra o óbvio. Não é a gente dar, a pessoa é pobre, tem Vai, que comer Cristal, isso. faça seu corte. Eu sou a chefe de Lima, eu sou chefe de cozinha formada pela Le Cordon Bleu de Paris, especialista em churrasco, e hoje eu tô aqui cercada por 30 veganos. 30 esquisitos. O primeiro tema é: veganos matam animais também. Come todas as comidinhas Olá, deles. prazer, tudo bem? Qual que é o seu nome? É Pedro. Pedro, eu vou dar o start pra você poder começar. Beleza. Bom, Pedro Garuti, sou ativista vegano, né? Sou videomaker também. E, inclusive, pô, isso eu preciso tirar o chapéu. Esse tem cara de vegano. A produção de conteúdo da equipe que faz o conteúdo lá, porra. Eu teria levado meu pratinho de bife, colocado aí na mesa pra comer, dar umas garfadas. Obrigada. Eu Meu trabalho com irmão, isso. O cara é fera. Ele é o cara muito bom. fera, o cara é bom. obrigada. Mas de conteúdo a gente vai chegar lá. Então, pra conversar sobre isso. Meu nome é Pedro Garuti, sou ativista socioambiental já tem quase 5 anos. Eu vi nisso a principal raiz de vários problemas, né, ambientais, sociais e éticos principalmente, né? Antes, Certo. gostaria só de estabelecer bem rapidamente a definição de veganismo. O que você entende por veganismo, né? A gente tá aqui pra debater vegano Claro. e carnívoro, né? Sim. O que é vegano na sua concepção? Eu estudei bastante, né, Pedro, pra conversar com vocês, pra entender o lado de vocês. E o que eu entendo de veganismo é que é uma filosofia de vida que vocês, na medida do possível, da melhor forma possível, no máximo que vocês podem, tentam evitar o que vocês chamam de exploração animal. Então, vocês evitam utilizar roupas que tenham a ver com isso, utilizar produtos que sejam passados por algum experimento com animal, vocês evitam, por exemplo, comer carne. Na minha concepção, o veganismo tá em volta disso. É bem por aí mesmo. É que o princípio o Lula ético tá de assim? rejeitar a exploração animal pra qualquer fim que seja. Sim. Basicamente é isso. Sim. E acho que até no tema que você já colocou, que veganos matam, então acho que já responde bastante a charada, né? A gente é contra a exploração animal. Então, quando você fala, veganos matam também, a gente tá falando de exploração animal. A gente acaba matando uma formiga quando anda, esse tipo de coisa. E é como você estabeleceu, dentro do possível e praticável. Sim. E essas mortes de animais que você se refere, elas não são exclusivas dos veganos. Não, de forma nenhuma. Pois é, não elas foi são isso. muito maiores de quem come carne, né? Quem come carne tá matando os animais que comem ainda os animais, os animais que estão nas plantações que os animais se alimentam. Então, na verdade, o meu argumento está baseado muito nisso que você está dizendo. Por que que eu quis trazer essa reflexão? Não é uma charada, eu entendo exatamente o que você está dizendo. O mesmo animal que você está falando, que eu tô falando que os veganos matam, eu, Juliana, também mato de forma sem querer, enfim. Só que o que eu quero mostrar aqui
é uma certa questão de hipocrisia mesmo. Não falando hipocrisia no sentido ruim da palavra, tá? Todos nós somos hipócritas em algum ponto da nossa vida. Mas a hipocrisia no sentido, o que eu quero dizer com isso? Porque pra mim, onde há vida, há morte. No sentido de que pra você sobreviver, alguém acaba morrendo. E eu É a cadeia alimentar, gente. É o mundo girando. reconheço, enquanto ciência, a nossa posição na cadeia alimentar. E nós somos o topo dessa cadeia alimentar, né? Por diversos motivos, tanto como predadores, como por pessoas racionais que somos. Eu avalio que, por exemplo, o povo não passaria um dia ali fazendo aquela excursão do Richard vendo um leão matar um viadinho. cultivo de alimentos Eles iam achar o leão malvado. orgânicos que seja, ou, por exemplo, de monocultura, que alimenta grande parte do mundo, gera morte de muitos animais, e todos nós aqui sabemos disso. Mas mesmo assim, por uma questão de sobrevivência, a gente escolhe comer. E o vegano, no caso, que ele se priva até mesmo de derivados, né, de qualquer coisa derivada dos animais, então ele, à base de plantas, legumes, enfim, ele sabe o que acontece pra ele comer, e mesmo assim ele precisa comer por uma questão de sobrevivência, ou seja, de novo, na cadeia alimentar, dentro de um reino animal que fazemos parte, você escolhe morrer, e nesse caminho, ao escolher comer, você acaba matando animais. Essa é a minha visão. Faz sentido, mas na superfície, né? Como a gente já estabeleceu no começo, é contra a exploração. Essas mortes ainda não são evitáveis. Aí eu te pergunto, em qual sociedade a gente ia evitar essas mortes? Aqui tá tentando libertar os animais do confinamento e da morte por uma alimentação que não é necessária, ou essa que não se importa com nenhum animal? Mas quando você fala de exploração, o que eu gosto de pensar é o seguinte, toda relação Acho muito engraçado eles falando que a limitação não é necessária. Como se o corpo deles não precisassem disso. entre um ser humano e um animal é uma relação de imposição. É literalmente biologia. O seu corpo precisa disso. Por que eu vou te falar isso? Porque, por exemplo, alguns de nós aqui, não sei se todo mundo, alguém tem pet aqui? Eu tenho pet. Na minha cabeça, os meus pets me amam, eu amo os meus pets, mas eu tenho com eles uma relação de imposição. Eles comem quando eu dou comida, eles bebem água se eu der água, e se eu abrir, por exemplo, a porta da minha casa, pode ser que um deles fique no sofá, pode ser que um deles vá embora. Mas você define o dia de morte deles? Não, não, os animais domesticados, tá? Então. Mas calma, peraí, deixa eu só terminar meu raciocínio que você vai entender onde eu quero chegar. Os humanos, enquanto animais do topo da cadeia alimentar que se impõem sobre os outros animais, a gente fez uma escolha. No Brasil, o cachorro é domesticado, mas em outros países o cachorro é comida. E eu não posso chegar no outro país e falar assim, não, vocês aí que sobrevivem a partir disso, que precisam de socialmente falando, e aí diversas coisas, né? Vocês têm que parar de comer cachorro porque eu amo meu cachorro e cachorro é domesticado. Eu não tenho como fazer isso. Seria mais uma vez hipocrisia da minha parte. É uma questão cultural, né? É uma questão cultural. Os chineses, se eu não me engano, comem cachorro. E eu não tenho o que fazer sobre isso. Eu, Juliana. Agora, a questão da nossa, por exemplo, pecuária, né? É uma escolha de imposição minha, não só minha, né? Da sociedade como um todo, 92%, se eu não me engano, da sociedade. Alguns ainda, que ainda tem chinês que come cachorro, sim. Come, brasileiro, pelo menos, né? Se diz comer algum produto de origem animal. E essas pessoas transformaram... Coreano também. É mais difícil, assim, coreanos são poucos ainda que comem, mas tem alguns lugares na Coreia que ainda consomem. No Japão não come cachorro, hein? No Japão não come. Uma cadeia gigantesca de produção, levando a gado de produção, animais de corte, enfim. Tá. Essa é o caminho que eu digo que é de imposição. E a exploração que você fala, Pedro, muitas vezes tem a ver com a questão dos maus tratos. E isso é totalmente diferente. Exploração e maus tratos. Pra mim, exploração é uma palavra que vocês usam pra tentar pegar aquela pessoa que tem dó, e que tudo bem ela ter dó, tudo bem ela escolher não comer. Mas exploração é errado. O que a gente tá falando aqui é de maus tratos. Mas se a gente não precisa matar animais pra sobreviver, não se torna crueldade matar eles pra comer? Não, eu não acho. Eu acho que a gente tá no Claro topo de uma que cadeia alimentar, não. a gente é onívoro, a gente precisa sobreviver, e dentro da minha dieta eu escolho, inclusive por ser um ser humano racional, eu escolho tratar esse animal da forma mais digna, da forma melhor possível, pra que ele chegue no final da vida dele cumprindo a função de forma digna. Mas a escolha do animal... Ele fala isso como se, tipo assim, na selva também, se eles fossem ficar, eles não morreriam até pior. Porque o humano vai lá e dá uma cacetada na cabeça do bicho, pronto, acabou. Se fosse algum outro bicho matando ele ia morrer aos poucos. Mal, cara. Ah, mano, cada coisa. Obrigada, Pedro. Acho engraçado que o motivo de chinês comer cachorro, morcego e os caralho é literalmente comunismo. E aí, Break Balls, tudo bem? Duvido que o suco dele é natural. Do Pedro tá num lugar estratégico. Opa! Ai, meu Deus! Tudo bem? Qual que é seu nome? Meu nome é André, tudo bem? André, prazer. Mês que vem completam 8 anos que eu sou vegano. Quer dizer que nesses 8 anos eu tô fazendo o meu máximo possível pra reduzir a morte de todos os animais, não só Por isso que quando eu vou comer carne, ó, inclusive, ó, a minha amiga, não vou falar o nome dela. Uma amiga minha, que é casada com um amigo meu, eles dois me convidaram pra ir comer churrasco no domingo. E é por isso que eu vou chegar lá
e eu vou dar prejuízo na churrascaria. Por isso, por conta desse cara aqui, ó. Pra estragar os 8 anos que ele passou tentando fazer isso aí. Tudo que ele não comeu, eu como. Bois, porcos, mas também peixes, insetos. Quem é vegano não mata 0 animais, mas nós buscamos uma sociedade onde o menor número... Vai largar os batum? Não, porque quando é meio-dia aqui, é a meia-noite de vocês, que é quando eu saio daqui. possível de animais será mortos. Meu nome é André Oliveira, eu tenho 26 anos e mês que vem completam 8 anos que eu sou vegano. Eu tô aqui hoje para defender as vítimas mais escravizadas da história, que são os animais. Se nós aceitarmos a sociedade do jeito que ela é, vai ficar ruim desse jeito pros animais. É muita hipocrisia das pessoas amar o cachorro, amar o gato, mas fala que o porco é para comer, que a galinha é para comer. E a partir do momento que nós colocamos o veganismo como uma imposição ética para as pessoas, assim como sermos contra o racismo, contra a homofobia, contra o machismo, porque é totalmente arbitrário. Podemos explorar, é errado explorar alguém pela cor da pele, pelo gênero, pelo sexo, mas tudo bem explorar os animais por serem de outras espécies. Isso é totalmente arbitrário. Então é muito importante a gente levar o veganismo para as pessoas, e eu deixo claro para quem tá em casa que para você ser vegano, você não tem que ser uma pessoa específica. Ela fala assim, nós somos contra? Eu tenho que ter religião X, eu tenho que ter posição política X. Você pode ser a pessoa que você é, com seus valores, com seus gostos. Aqui somos pessoas muito diferentes umas das outras, mas nós nos unimos na questão do respeito pelos animais. Claro. Então, assim, a agricultura... Cara maluco. De fato, para plantar, animais morrem nesse processo, mas a pecuária, não só... Os caras também, eles querem igualar um boi com um ser humano, tá ligado? Não faz sentido. Tradicional no campo, mas também os peixes assassinados, são trilhões de animais mortos todos os anos. Mais do que todos os seres humanos que já existiram em toda a história. Então... E aí, meu amigo? Qual que é a sua justificativa ética para continuar aceitando essa questão? Eles alimentam esse pessoal aí. De explorar os animais. Você mesmo disse que é contra maus tratos. Você considera maus tratos, por exemplo, chutar um animal, socar um animal? Claro que sim. André, mas se passar uma faca na garganta, não seria? Calma, André, vamos por pontos que você falou muitas coisas, eu vou tentar, te responder em vários. Eu vou começar pela parte que você falou, que o vegano tenta o melhor, certo? Pra não morte, se eu não me engano, dos animais. Qual seria a sua solução pra esses animais? Eu tô realmente fazendo a pergunta agora. Pro vegano, o ideal seria que todos esses animais vivessem na natureza, certo? A grande maioria dos animais da pecuária, muitos, tem aquele nome bonitinho, né? São inseminados artificialmente, mas a gente sabe que eles são estuprados pra gerar mais um animal que vai ser uma vítima. Esse cara não sabe como acontece acasalamento na natureza. Ele não sabe. Ele acha que a animalzinha, a fêmea, chega no macho e fala: eu quero dar pra você, eu permito que você coloque um filho dentro de mim. E aí o bicho vai lá, faz carinho nela, leva ela pra jantar e coloca o pintinho na animalzinho fêmea. É assim que ele acha que acontece. André, verdade, muitos animais são. Responde pra mim, qual seria a sua solução pra esses animais hoje? Perfeito. Seria na natureza? Focando na educação das pessoas, elas pararem de gerar a demanda de produtos de origem animal, naturalmente, menos animais seriam criados. Com isso, os pecuaristas falam... Esses dias eu vi uma joaninha acasalando. Não me pergunte como isso apareceu no meu Instagram. E, tipo assim, foi do nada. A joaninha tava numa folha. E aí o joaninho desceu, subiu em cima dela, passou 1 segundo e foi embora. 1 segundo. E ela tava lá de boa. Ele só desceu, foi pra cima dela e... Foda-se. 1 segundo. Oi, ela te estudou. Ele te estudou. Eles são criados para esse propósito. Mas é muito arbitrário isso. Você dá um propósito de vida e de morte para o animal. Não importa se você tem essa política... André, isso faz parte da questão da cadeia alimentar que a gente pode entrar já. Mas é que eu Mas os animais que comem outros animais, eles comem por necessidade fisiológica. Eles precisam. Eu não sei se você conhece a posição da maior autoridade de nutrição do mundo, a Academia de Nutrição e Dietética Americana. Qualquer pessoa, desde idoso, bebê, adulto, atleta, podem ser veganas. Então, se nós podemos ser veganos, André. Por que não sermos? Pode, André, mas tem várias nuances no veganismo que a gente vai discutir já. Calma, que você tá quase entrando em nutrição. Deixa eu só conversar com você sobre o seu primeiro tema aqui. Você fala, eu só quero saber qual seria a solução do veganismo para os animais hoje, existente. Porque vamos viver na realidade, certo? Vamos colocar os pés no chão. Hoje a realidade é essa, independente do que você falou de inseminação artificial ou não. Hoje a realidade que a gente vive no mundo é essa. Eu quero saber de você qual seria a solução do veganismo para esses animais. Se vocês querem poupar a vida deles, eu só consigo imaginar, fazendo esse raciocínio junto com você, que você tá falando para eles irem para a natureza. O meu ponto aqui é que a natureza é um lugar muito violento. E diferente de nós, seres humanos, que conseguimos trazer uma vida digna para esses animais, na natureza a hiena não é digna.
Ela não é digna de... Ela não é fofinha. Ela vai comer esse animal. Muitos animais que comem outros animais, eles comem por essa necessidade. Por isso eu entendo a questão da necessidade. Ele vai morrer com a maior dor do mundo, que é a dor de morrer vivo. Por que você não come seu cachorro, seu cavalo? Porque André, não é necessário, concorda? Isso é cultural, mas André, o machismo sempre foi cultural, o racismo sempre foi cultural. Não é porque é cultural. André, não vem comparar. São vítimas iguais. Pelo amor de Deus, aos olhos dos você animais, tá colocando uma das maiores atrocidades que já aconteceram entre humanos. O especismo também é uma atrocidade gigantesca. Com as pessoas comerem carne, Os animais, eles só são associados. Julina, por favor. Os animais só são associados. Tudo bem? Tudo já? E aí? Eu não sei. Tudo bem? Prazer. Qual que é seu nome? Meu nome é Henrique. Henrique, vou dar o play pra você, tá? Henrique, ele falou muitas coisas que eu queria poder falar, gente, mas eu, né, não consigo responder tudo, mas por favor, o tema é veganos também matam animais. Tá. Eu queria pegar o gancho que você falou, o que você faria com os animais, Tá. né? A minha solução não seria eles voltarem pra natureza, né? A natureza, não tem como, vamos jogar os bichos na floresta. Hoje existem diversos santuários que dão vida digna pros animais, né? Então, esses animais, eles vão ser bem tratados, eles vão ser devidamente alimentados. Henrique, tá. Eles vão ser bem tratados no santuário, eles vão ter a vida que eles... Henrique, não cabe esses animais nesses santuários. Desculpa, você sabe quantos animais são abatidos por ano pra alimentar o mundo? Milhões e milhões e milhões. Bilhões, exatamente isso. 70 bilhões. Então, assim, não tem santuário pra esses animais. Desculpa, esses animais ocupariam grande parte da terra. Sim, mas aqui você tem uma questão de que os animais, eles são reproduzidos forçadamente, as vacas, os cavalos, eles são reproduzidos forçadamente. Existe a inseminação forçada. Inseminação forçada, justamente para você ter uma reprodução para a produção de alimentos. Não, mas se você tem uma forçado como se fosse estupro. Mas é uma forçada. Isso não é verdade. É não uma é verdade. forçada. De novo, vocês estão existe uma humanizando questão os animais e colocando eles numa posição que não existe. Esses animais não passam por dor. Você sabe o que é uma mulher ser estuprada? Sério, você acha que a inseminação artificial dói? Eu acho que sim. Você tem uma pessoa incluindo... Não, peraí, você acha que inseminação artificial... O pessoal vive num mundo paralelo mesmo, é inacreditável, viu? Dói? Como é a inseminação? Você pode me explicar, por gentileza, como é a inseminação das vacas? Como se dá a inseminação das vacas? Como as vacas são engravidadas para a reprodução de animais para abate e para a produção de leite? De forma indolor. De dolor? Não, eu quero saber como, eu não quero saber a forma. Agora, o contrário disso seria se você soltasse, de novo, ela na natureza e um touro, que normalmente é um animal super violento, montasse nela e... Exatamente! Causasse vários acidentes. Não, mas assim... Olha a cara dessa pessoa aqui que acha que o touro vai levar a vaca pra jantar. Uma vaca dessa não sabe como funciona. De novo, gente, a pecuária traz... Ela tá fazendo uma cara de que, meu Deus, ela falou um absurdo agora. Como se não fosse exatamente assim. Métodos de bem-estar animal. O animal não sente dor ao ser inseminado. Isso não existe. O que você tá falando não existe. Ele existe. Os animais, a reprodução dos animais, ela é através da inseminação forçada. A vaca é paralisada. Você não consegue ela é colocada num lugar que ela fica parada. Não é como se você fosse preso na cadeia. Ela é forçada. Você tá tentando humanizar a vaca. Se fosse assim... humanizar. A questão é uma questão ética. Só uma coisa. Se você pega uma faca e faz assim pro seu cachorro, ele bate o rabo pra você, Henrique. Sim. Ele não tem raciocínio lógico, essa questão. Ele tem... São seres sem ciência. Exatamente. São seres sem ciência que sentem dor. Eles não têm noção de que você prendeu eles numa cadeia. Não é assim que funciona. Não tem noção de estado, de local, de ambiência, não. Não, eles têm. Você coloca eles sofrem. O seu sentimento, Henrique, que eu tenho certeza que você é uma pessoa maravilhosa, no sentimento de uma vaca. Não, mas elas sentem dor. A ciência comprova que a vaca... Na produção de leite, você vem e você tira, você engravida a vaca forçosamente, e uma vez que esse animal, ele tem o filho, ele é retirado da sua mãe, a vaca corre atrás dele, chorando... Isso tem vídeos, E depois disso, qual é a crueldade disso? Evita doenças, evita animais problemáticos no futuro. Inseminação artificial é melhoramento genético. Inseminação artificial é o futuro. E que você sabia que antigamente, quando não tinha inseminação artificial, nascia 50% bezerro, 50% bezerra, e esses bezerros que não tinham uso, esses sim, eram eliminados. Simplesmente. Não existe isso mais, porque hoje, na inseminação artificial, nasce 95% bezerras. A questão é, eu tô respondendo uma pergunta que você tá me falando. O que você vai fazer com os animais? Primeiro, se você parar de fazer essas inseminações forçadas, vão ser produzidos muito menos animais. Muitos menos animais para ser. Eu quero menos animal. Muito menos animais para vocês serem explorados. Eu quero alimentar o mundo. Eu não quero saber se você quer ser vegano ou não. Eu quero alimentar o mundo plantas. com você pode nutrientes de qualidade. E aí, de novo, as plantas fornecem alimentos. Nós vamos entrar em outro assunto. Não, mas as plantas, elas fornecem, e você que começou o assunto. As plantas fornecem alimento, meu Deus do céu. Elas fornecem. Encheu um cu de banana e foi falar merda. Nutrientes de qualidade. Hoje você tá, inclusive, estimulando a fome.
Desculpa. Obrigado, viu? Parabéns, viu, pela coragem. Ai, valeu. O segundo tema é impossível salvar o planeta sendo vegano. Tudo bem? Prazer. Tudo bom, prazer. Qual que é seu nome? Meu nome é Giovana Poker, eu sou advogada animalista e eu tô aqui tanto pessoalmente como vegana, também profissionalmente representando os animais. Bom, meu nome é Giovana Poker, eu tenho 33 anos, sou advogada animalista e como já diz, né, o nome da minha própria profissão, eu estou aqui hoje para falar em nome dos animais. Eu nem sabia que isso existia, gente. Quem é o cachorro que tá contratando ela? Quem é a vaca que foi contratar ela? Ué? Meu Deus. E que paga ela? Mostrar que o veganismo é a única alternativa ética de convivência com as demais espécies, com o meio ambiente, inclusive dentro da nossa sociedade. E, de fato, o intuito do veganismo, ele não é salvar o mundo, né? Porque a gente sabe que existem diversas questões sociais, econômicas, enfim, que são problemáticas na nossa sociedade e precisam ser resolvidas de diversas maneiras. Com certeza. Mas o veganismo, ele tem um pressuposto básico, né? De respeito a todo ser senciente, o que por si só... Mas eu também, viu? Sim, mas de fato isso teria o viés de solucionar muitos dos problemas que nós temos sociais e também em relação à exploração animal, que é onde a gente tem o nosso ponto principal. Eu ouvi você comentando, né, que os animais não possuem racionalidade, e isso é um fato científico que já é comprovado. Não sei se você já leu a Declaração de Cambridge sobre a consciência animal, onde neurocientistas do mundo inteiro atestaram que os animais possuem os mesmos substratos neuroanatômicos e neuroquímicos que nós, seres humanos, temos no nosso cérebro. Sim, que eles são seres sencientes. São seres sencientes Sim. E possuem racionalidade. O que é isso? É a possibilidade do animal sentir dor, prazer e ter vontades mas próprias. quando você fala assim, fica parecendo que eles são seres pensantes como nós humanos. Eles não têm o mesmo nível de raciocínio que nós temos. Isso é comprovado cientificamente. Porque a racionalidade é Giovana, né? Isso, só pra concluir, a racionalidade ela é um atributo. Tema, porque esse é o outro tema, Gi. Sim, mas eu gostaria de comentar que o veganismo visa a exclusão desse tipo de exploração, porque a partir do momento que nós reconhecemos como legítimo, né, você instrumentalizar o corpo de outro ser senciente, nós estamos então autorizando a instrumentalização de seres humanos que também têm uma racionalidade diminuída ou não possuem racionalidade? Hoje é porque, na minha visão, você nega muita coisa quando você fala isso. Você nega principalmente uma herança cultural gigantesca e uma questão até anatômica e fisiológica do nosso corpo, porque como caçadores-coletores, nós tivemos diversas mudanças no nosso corpo, por exemplo, o aumento do nosso cérebro, a nossa fala. O ser humano é um ser carnívoro. Deixa eu falar só um minuto. O aumento, por exemplo, do nosso intestino delgado, que é responsável até mesmo por digerir essa carne de forma completa. Então, eu preciso que você entenda, primeiro, o tema é impossível salvar o planeta sendo vegano. O que você está me dizendo não leva para esse lado. E segundo, ignora completamente a nossa cultura, a nossa herança. Eu, Juliana, e outras milhões de pessoas brasileiras e mundiais escolhem não ignorar. Eu acredito que mas a nossa herança, você diz que isso é evolução em relação a quê? Ao tratamento com os outros animais? Também, com certeza. Você imagina como é que era quando a gente caçava esses animais. Acredito que era muito menos cruel do que é hoje em dia, mas a grande questão é que nós temos a racionalidade para poder escolher a forma como nós vamos sobreviver. Que na época que nós éramos caçadores, a gente era menos violento do que hoje? Exatamente, porque eram animais que tinham vida livre, não eram reproduzidos artificialmente, confinados em larga escala, da forma como eles vivem hoje, abatidos de maneira instrumental, da forma como... Gente, eles tipo assim... Esses animais hoje nem sofrem, não, cara. Como existe hoje, e a alimentação era baseada estritamente no necessário para a sobrevivência, ao contrário do que acontece hoje, que nós consumimos muito mais produtos de origem animal do que seria o necessário para uma pessoa que é onívora, inclusive. Gi, deixa eu te falar, eu já comentei sobre isso. A floresta não é esse bichinho lindo, maravilhoso que vocês assistem na Disney, gente. Então, eles acham que é. Eu assisto documentários de vida selvagem, até porque trabalhando como advogada animalista, nós, como caçadores, eu luto pela liberdade dos animais silvestres, né? Que não é o caso dos domésticos. Meu Deus, ela é muito chata. Não adianta, assim, você veio conversar, não foi? Então, exato. Por favor, deixa eu falar só um pouquinho. Na floresta, a vida selvagem é super violenta. Qualquer pessoa em casa que assistir um documentário vai saber do que eu tô falando. Animal não mata fofinho. E a gente, como caçador-coletor, pra sobreviver, nós não éramos fofinhos também. Não, era você acha que hoje nós somos fofinhos com os animais? Somos amorosos. A questão é, nós não éramos. Você tá falando que era muito melhor, que a vida era muito menos violenta. Não, eu estou dizendo que hoje nós temos condições tecnológicas e científicas de ter uma vida livre da exploração animal. Nós não precisamos nem caçar e nem não precisa. Eu escolho comer carne. Isso, mas é uma escolha, não uma necessidade. Não, mas todo ser humano é onívoro. Pra mim, pro meu corpo é uma necessidade. O seu corpo é um corpo humano, ele é onívoro. Ele pode se alimentar de produtos de origem animal ou de origem vegetal. Negar o que a carne trouxe como evolução, a nossa anatomia, a nossa fisiologia, o nosso cérebro, a nossa fala, gente, o nosso raciocínio, olha isso tudo. Pergunta pra essa esquisita, ela é uma advogada animal, né? As vacas que contratam ela.
Pergunta pra essa esquisita. Quantas vitaminas ela toma todo dia, além do Rivotril? Estudo que comprova o tanto que a carne evoluiu na nossa fala. E se hoje nós somos tão evoluídos, que tal escolher não explorá-los mais? Bem, se nós temos essa evolução moral fazer com que eles levem uma vida digna até cumprirem sua função. Mas, de novo, você passou 5 minutos falando e não falou do tema. Sim, o tema é exatamente esse. O veganismo não tem como pressuposto básico salvar o mundo. O veganismo... Tá bom? Obrigada. Papo bom pra ouvir comendo sanduíche de rosbife. Então, tem muito abatedouro, assim, é clandestino, né? Acho que posso falar assim. Mas onde é sério mesmo o trabalho, tipo, eles não fazem o bicho sofrer. Começa? 2, 3 e pode lá. Deixa aí. Tudo bem. E aí, beleza? Nick. Posso chamar de Nick? Nicole, pode chamar de Nick. Pode? Então vou dar o play pra você, Nick. Então o tema é impossível salvar o planeta sendo vegano. Bom, eu já sou vegana há 10 anos, queria deixar isso claro aqui. Eu acho que um mundo que é melhor, pro planeta ser salvo, ele tem que primeiro acabar com os matadouros. Meu nome é Nick Aspe e eu tô aqui pra defender os animais, porque eu acredito que os animais merecem respeito e a violência contra os animais é inaceitável. Porque tem duas formas de viver. Uma forma que é confinar animais, escravizar eles, colocar eles numa situação de abuso, depois mandar eles pro matadouro, violentar eles, cortar o pescoço deles e continuar engravidando esses animais para continuar esse ciclo de violência e morte. E tem uma outra forma de viver, que é a forma vegana, em que isso não acontece, que matadouros não existem. Então, qual que você acha que é a forma que a gente tá mais perto de salvar o planeta? Um mundo com matadouros, onde esse ciclo de violência horrível, vergonhosa, nojenta, que é o que a gente faz com os animais, é nojento. Você me falar que os animais são bem tratados e depois você cortar o pescoço deles, é totalmente surreal, é insano. Ela nem sabe como é que é. Então é isso que o vegano defende, é acabar com a violência com os animais, porque não tem necessidade nenhuma da gente comer animal, não tem necessidade nenhuma da gente explorar animais. Nick, eu entendo a sua compaixão com os animais, eu tô vendo que você tá emocionada. Não e é compaixão, é justiça. E isso é uma causa forte pra você. Muito forte. Só que o que acontece aqui é que você, ao ser vegana, você quer tirar a opção do outro, de não ser. Só um minuto, você falou bastante, se eu puder terminar. Sim. E você começa a sua frase, de novo, comparando o que a gente tem com os animais de produção com a escravidão, que é uma das atrocidades maiores. Não, pera, você acabou de falar um minuto inteiro. Mas você não tá respondendo a minha pergunta. Você tá comparando as pessoas que comem carne, viu, gente? Com uma das maiores atrocidades já acontecidas na história do humano, em que humanos não tinham o mesmo direito. Humanos, como você chama um animal que é confinado contra a vontade dele e que é assassinado pra virar animal de produção. Escravo. Isso é um escravo. Que é abatido de forma indolor. Se fosse uma mulher, uma criança no lugar desses Meu Deus. Comparação besta. animais, você chamaria de quê? Esse animal é abatido de uma forma indolor, chamaria de quê? Totalmente diferente do que você chamaria tá de dizendo. quê? Se eu Quando te ela colocasse usa esses lá, termos, degolar, ela fala como se eles fossem degolados vivos. Ainda vivos, assim, exatamente, eles não é morto, não. Eles estão vivos. Gente, eles estão vivos. Eles estão insensibilizados. Eles estão sofrendo, eles estão numa fila do abatedouro. Eu já estive em vários abatedouros. Eu já vi muitas cenas de abatedouro. Com certeza você não teve. Vocês são seletivos e vocês normalmente escolhem aquilo que vocês querem mostrar pra população. Quem levou essa esquisita? Eu acho que você tá dizendo. Eu fui passear no abatedouro. No abatedouro de porcos e eu vi eles se debatendo, eu vi eles agonizando no chão. Então eu vou fazer isso com você, eu vou te dar um choque na cabeça, depois eu vou... Não, mas o boi, ele... Se for num lugar sério, ele não é assim, né? Primeiro eles deixam ele apagado e depois faz o resto. A galinha é diferente. A galinha realmente corta o percocinho. Aí a gente vê quem tá falando de escravidão. Quem tá falando? Você. É você que tá defendendo. Você tá defendendo escravidão, querida. Olha o nível baixo que você chega a ponto de comparar isso com a mesma. Nível baixo é o que você tá fazendo. Defendendo violência e escravidão. Não, ela nem me respondeu a minha pergunta sobre o planeta. Você não deixa falar? O animal degolado, ele tá morto já. Ela tem direito de falar o tempo todo e ela me interrompe. Ela pode falar o que ela quiser, desde que ela deixe eu falar. Mas você não respondeu a minha pergunta. Mas você não me deixa, que isso? Você não... Queria que fosse o Richard aí. Ela tá sendo boa também, mas o Richard ia ser legal também. Não deixa ninguém falar. Gente, o ovo histérico. O tema. Ovo histérico.
Tá, que é seu Deixa eu só nome, deixar querido? minhas coisas aqui. Oi, Ju, bom dia. Meu nome é Vitor. Vitor, vou dar o play, tá, querido? Beleza. Vou lembrar o tema, quer? Exatamente. É impossível salvar o planeta sendo vegano. Vamos, por favor, conversar sobre isso. Por favor. Eu queria, em primeiro lugar, entender o que você quer dizer com salvar o planeta, qual é a sua visão em cima disso, o que você entende que os veganos estão argumentando de salvar o planeta, quais são os nossos pontos, que daí a gente consegue ficar no tema e trazer dados, trazer pesquisas também e tudo porque mais. a frase ela é resumida exatamente pra gente ter um impacto, mas não necessariamente ela diz tudo, né? Então, exatamente o que você quis dizer. Bom, meu nome é Vitor Soares Micelli, sou vegano há 9 anos, sou arquiteto urbanista, mestre em ciência ambiental pela Universidade de São Paulo e tô aqui para defender o direito dos animais. Pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei, muitos veganos culpam os gases, o metano, que é um gás de efeito estufa, pela poluição, né? Por esse aquecimento e tudo mais. E o que eu quero trazer é que, primeiro, existe um ciclo biogênico do carbono, eu não sei se você conhece isso, que tem a ver com a pecuária em si, que inclusive a pecuária é parte da solução dessa soma, até às vezes positiva, no sentido dos gases do efeito estufa. E a minha ideia aqui é mostrar que, apesar de tudo isso, de vocês, talvez no seu caso, Vitor, saber disso, muitas das vezes o que eu sinto é que vocês ignoram a principal causa para culpar o animal, quando a principal causa, na minha opinião, é o ser humano. Legal. Eu gostaria de primeiro entender, quando você traz essas informações, quais são as fontes, os estudos que você leu para trazer essa argumentação. Tá, eu tenho alguns. Porque as pesquisas mostram que, por exemplo, vamos tratar de Brasil, né? A gente está aqui em momento de COP, é super importante trazer a Amazônia, por exemplo, né? A gente tem alguns dados que mostram entre 80% a 90% do desmatamento da Amazônia é causado pela atividade da pecuária. E é importante a gente lembrar, assim, é dado do MAP Biomas, pesquisa brasileira, ciência brasileira de ponta, trazendo dados importantíssimos que são aglomerados através de satélites. A gente tem um corpo científico muito importante e muito presente nesse tipo de discussão e, de novo, que eu trago. A ciência brasileira, ela é de ponta e traz esses dados pra gente. Então, entre 80% a 90% do desmatamento da Amazônia é causado pela isso primeiro pra gente ficar nesse depois e pra outro? Pecuária. Deixa eu só trazer também o dado do metano que você comentou, né? Mas que a gente se atém ao desmatamento e depois vai pro metano pra ficar fácil pra galera em casa entender. Eu só vou rebater você nesse sentido do 80, 90 pelo seguinte. Eu também tenho dado, depois eu te mostro certinho, porque, gente, eu confesso que eu fiz muitos estudos, eu trouxe tudo pra mostrar pra quem realmente tiver interesse depois, esses estudos, tá? A gente vai subir os nossos também, a gente tem os 30 veganos, a gente vai colocar as nossas fontes lá, então o pessoal de casa pode conferir tudo isso. Mas os 95%, não sei se você sabe, mas 95% do desmatamento é criminoso. Quando você coloca isso na conta da pecuária, você coloca isso que 80, 90% da pecuária é criminosa. Isso não é verdade. Calma, só um minuto, gente, deixa eu explicar o meu ponto aqui. Tem muito grileiro, por exemplo, que tá interessado no roubo de madeira, interessado no roubo de minério, tipo ouro, interessado até mesmo em fingir que aquela terra é dele, coloca boi ali, boi que ele nem produz, ele não tem intenção daquele boi vir nada, ele não tem intenção daquele boi vir uma produção, uma pecuária de gado de corte, nada disso. Ele faz aquilo ali, ele desmata, colocando fogo, incendiando, e isso cai na conta da pecuária. Esse cara, assim como você com certeza acredita, eu acho que esse cara tem que ser punido, tem que ser preso, esse cara tem que ser muito punido pelo que ele faz. Desmatamento é crime e eu nunca vou concordar com desmatamento. O dado errado tá em você colocar grileiro, gente que finge que é da pecuária de verdade. Só que tudo isso é causado pela pecuária, 80, 90% é causado pela pecuária. Se ela é legal ou não, continua sendo o mesmo tipo de atividade. Não, a gente entende que grileiro não é pecuarista, você não pode falar isso. Gente, criminoso, é a mesma coisa de eu falar pra você, por exemplo, o dado do Labella recentemente foi Não, mas eu só tô te dando um exemplo rápido pra vocês em casa entenderem, pro Vitor entender o que eu quero dizer. Ele foi, supostamente agrediu a mulher. Eu não posso virar e falar assim, veganos agridem mulher, gente. Tudo bem, a gente também não concorda com esse tipo de violência, a gente abomina esse tipo de violência. Nem com desmatamento. E nem por isso você pode dizer que 80%. A gente tem dados globais que o principal vetor de desmatamento do planeta é a pecuária. Aí vamos voltar... De forma nenhuma, porque você coloca o desmatamento na conta da pecuária. De novo, você atribui um crime na conta da pecuária. Você joga todos os pecuaristas no crime, mas, Vitor, é muito difícil conversar quando você chama 80% pecuária de nós... legal ou ilegal, ela é um principal vetor de desmatamento da Amazônia. Hoje gente, não é tem porque o Brasil desmatar mais, o Brasil não precisa de mais terra. Aí, beleza, a gente tem estudos que comprovam que ao passar dos anos nós vamos precisar de menos terra e produzir mais. Reflorestamento. É o contrário, ninguém quer Se o planeta inteiro virar vegano da noite pro dia e tal, a gente entende as limitações, a gente libera 3 bilhões de hectares para reflorestamento. O maior potencial de reflorestamento no planeta hoje é todo mundo virar vegano. Então, se a gente está discutindo o meio ambiente... Cruz credo. Onde é que você vai colocar os animais se todo mundo virar vegano? São várias discussões. Ele tem dado em casa. A gente vai voltar nessa discussão. Você vai precisar de mais monocultura. Você sabe o que monocultura faz? Mais mortes de bicho. Ela já também contribui para o desmatamento e mesmo assim veganos são sojados. Mas o seu orgânico não alimenta o mundo, Vitor. Lógico que alimenta. Não alimenta, ele não é Quando a gente olha os dados de produção, se a gente pega, por exemplo, a agrofloresta, ela tem uma produção por hectare muito, significativamente maior do que qualquer produção animal. Então, se a gente está preocupado com alimentar o planeta, como você diz, né, salvar o planeta, a gente está querendo salvar do quê? Salvar dos danos que a pecuária causa, dos danos que a indústria petroquímica causa, que tem muita relação com a pecuária.
a indústria petroquímica, tem muita relação com pecuária. A gente então a gente quer salvar o planeta, tirar a pecuária. Quando você coloca o desmatamento na culpa da pecuária, você está sendo muito injusto. Legal ou ilegal, a gente tem desmatamento, 80, 90%, 80, 90% da pecuária. Com certeza, Vitor, você não ia falar. É uma exceção, pode ser uma exceção, pode ser a pequena produção, pode ser a pequena produção e a exceção disso. Nesse país, a grande maioria das pessoas são boas. Os dados científicos não mostram esse tipo de informação. Não são pessoas criminosas. Dados não mostram esse tipo de informação. Obrigado, é bom a gente discutir dado, discutir ciência, é importante a gente discutir isso. O terceiro tema é: os veganos se importam mais com os animais do que com as pessoas pobres. Nossa, precisava vir aqui. Olá, oi, tudo bom? Tudo bem, prazer. Eu sou o Lars. Caramba, é menine? Os pronomes masculinos. Você quer dizer um pouco Começou. mais sobre o seu ponto de vista em relação a isso? Claro. Meu nome é Lars Suassuna, meus pronomes são ele, eu sou uma pessoa não binária, isso é importante também falar. Vegano, não binário. Não. Eu acho que é uma trans homem. Não é, porque é não binário, né? Então é elo, delo, vegane e não binária. 3 checks. Eu acredito num mundo onde os animais não têm que ser alimento, eu acredito no antiespecismo e que todos os seres merecem respeito. O que eu quero trazer nesse tema é basicamente uma preocupação, acho que de todo brasileiro, que é basicamente hoje colocar comida na mesa. Eu acho que muitas pessoas vivem numa situação terrível de miséria, isso a gente sabe, e a gente tenta, juntando pecuária e agricultura, fazer com que cada vez mais pessoas tenham acesso a comida de qualidade e possam se nutrir, possam ser saudáveis. Acontece que isso não é a realidade de grande parte desse país, e a minha preocupação aqui tá na questão de que às vezes vocês demonstram muita compaixão pelos animais, e a gente percebe isso é claro em todos vocês. O problema é que a dieta vegana, na minha concepção, exige conhecimento. E conhecimento é caro nesse país. Infelizmente, conhecimento é muito caro. A gente vê diversas formas, inclusive, de conhecimento que não chegam até populações mais pobres, e isso acaba levando a, enfim, diversas consequências, né, ruins no caso. E aí eu queria entender com você, se você... em que sentido você discorda de mim? Bom, se você for analisar o preço da carne, por exemplo, ela é muito mais cara do que a maioria dos vegetais. A maioria das pessoas... Mas a carne não é a única proteína animal, né? Você sabe. Carne no geral, eu digo frango, enfim, eu não vou entrar frango é uma carne barata. Tudo bem. Frango é uma carne que muitas pessoas têm mais acesso. O quilo do frango é R$10, sabia? Pode sair. Ok. Mas a maioria das pessoas... Mas o feijão não é completo, gente. Não, mas vamos entrar em nutrição, não. Vamos ficar no tema, porque a nutrição vai chegar. Já? Eu não falei nada. Nossa. Vixe, não fui eu. Nossa. Só entrou pra ser esquisitão. Esquisitona. Esquisitane. Só isso. Nossa. Não dá nem pra saber quem foi. Foi rápido. Rafa? Tudo bom? Tudo bem, Rafa, prazer. Você tinha falado do frango, né? O preço do frango? Sim. Quanto que tá? R$10 o quilo. Então, em 1 quilo de frango, você vai ter um pouco de água, então vai ser 900 gramas de carne a R$10 com 25 gramas de proteína a cada 100 gramas. Ai, Rafa, você... Mais ou menos. Nutrição aí eu não vou conseguir. Vamos botar 27 gramas de proteína a cada 100 gramas. Eu não sou nutri também, pessoal. Só referência aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Nereu, sou vegano há 10 anos, sou empresário e eu tô aqui porque eu acredito que o que nós fazemos com os animais é cruel, é desnecessário, é energeticamente ineficiente, além de que a gente tem uma grande gama de alimentos vegetais que trazem, além de saúde, qualidade de vida e equilíbrio ao planeta. Na soja em grão, a gente tá R$7 o quilo, vai dar 37 gramas de proteína a cada 100 gramas. Não, mas aqui, desculpa te interromper, é porque a questão da nutrição em si, a gente vai entrar, você tá falando do preço, é que você trouxe a nutrição, né? Você trouxe a nutrição, o preço e o volume de proteína. Nós vamos chegar a gente tá falando de proteína mas, completa verdade, e mais barata, você concorda? Não, então, de forma nenhuma, não acho que a soja é uma proteína mais completa do que proteína animal, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é... Não tem nem como falar um trem desse aí. É o seguinte, que a dieta vegana exige conhecimento. Nós estamos falando mais de uma questão social e econômica agora, tá? Então, a questão que eu quero entrar aqui com você é assim, pensando numa sociedade mais pobre, que tem pouco acesso, por exemplo, a gente tá em São Paulo hoje, Rafa, se a gente for ali do lado na esquina, a gente vai ter acesso, por exemplo, ao Mundo Verde, vai ter vários, imagino eu, que tem vários produtos veganos. Sim. Mas essa não é a realidade de grande maioria da população. As pessoas vivem em vilas, muitas vezes as pessoas pescam, por exemplo, a própria comida. Eu conheço pessoas... Tudo bem, mas no seu próprio sistema, a gente tá falando de mais custo e mais risco, porque se a gente for parar pra analisar, a dificuldade de você manter uma proteína de origem animal é muito maior do que a vegetal. A
vegetal você pode guardar ela de forma quase hermética e você vai ter uma durabilidade aí de 6 meses. Deixa eu só concluir o raciocínio. Tá. De 6 meses dessa proteína completa, como é o caso da soja, vocês podem verificar, de forma integral. Ao mesmo tempo, a carne, se você não refrigerar, você perde ela em pouquíssimo tempo, sem falar nos riscos. Gente, mas não é assim que funciona. Quando você tem um animal, por exemplo, a gente sabe que os animais, eles vivem super bem em terras marginais, que significa que essas terras não são propícias para cultivo, tá? De alimentos, por exemplo, alimentos, legumes, verduras. O que acontece com o bife se ele ficar 2 horas sem refrigeração? Deixa eu concluir meu raciocínio aqui rapidão, tá? Aí, esses animais, por exemplo, que vivem em terras marginais, muitas vezes as pessoas mais pobres Ele quer sojar nós. A própria galinha no quintal. Porque essa galinha, ao mesmo tempo que ela vai dar um ovo, que é um alimento super rico em nutrientes, ela também depois, no final, pode virar comida, pode virar carne pra essa pessoa, pode virar... Tá correndo risco de consumir e pegar a salmonela, por exemplo. Risco de morrer de fome. Desculpa, a gente tá em riscos muito diferentes aqui. Eu tô falando de uma pessoa pobre, muito humilde, que ela conseguiu ter uma galinha no quintal dela pra criar, pra fazer ovos, pra família dela, pôr comida na mesa. Você acha mesmo que essa pessoa tem condição, Rafa, de saber um quebra-cabeça vegano pra se manter bem nutrida e saudável? Mas não tem quebra-cabeça. Exatamente. Se você misturar arroz e feijão, você dizer que a dieta vegana não precisa de conhecimento é até perigoso. Ju, pra galera em casa. A proteína não ser completa. Até perigoso. Se você misturar arroz e feijão, você já tem a proteína completa. E a soja... Não tem! Meu Deus do céu, esse cara tá falando muita bosta. É a proteína completa. Rafa, temos nutricionista aqui pra explicar isso pra você. Rafa, desculpa, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sou nutricionista, realmente eu não posso debater a questão. Tirou da bunda essa informação. Impossível. Questão do micronutrientes. O que eu tô falando com você é, as pessoas passam fome, conhecimento custa dinheiro nesse país. E você tá dizendo que a dieta vegana não precisa de conhecimento, que é só você comer arroz e feijão que tá bom, Rafa. Eu não disse isso, eu disse que uma forma de montar a proteína tá falando, completa, tá parecendo isso. além de ser muito mais barata, assume menos risco. Todas as pandemias que existem na história vieram por uso de animais na alimentação e por muita proximidade. Literalmente todas as pandemias. Se a gente não, tá mentira, falando... a peste bubônica... E ele tá falando do quê? A bubônica não era animal de produção. A peste bubônica não era animal de produção. Ó, tá aqui, ó. Vou deixar pra você um relatório com todas falando do chinês safado que comeu murgueço? Pandemias do mundo pra você ver, tá aí, zoonose existiria... Quem que come murgueço, amigo? Zoonose existiria com ou sem animais de produção. Isso não é verdade. Uai, essa foi fácil. Tudo bem? Todo personagem... Foi isso. Uai, essa foi fácil. Tudo bem? Todo personagem é maluco no pedaço. Tudo bem? Maluco no pedaço, gente. Prazer, qual que é seu nome? Henrique. Eu entendo que isso é um pouco do senso comum, sabe? Eu vou trazer uns dados aqui pra gente pensar se realmente é vegano, que pensa assim, ou se é a galera do agro. Por que eu falo isso? A gente tem um dado da Embrapa, tá? 80% da soja é produzida para farelo de soja, ou seja, vai virar ração. A gente já sabe que no Brasil a gente tem plantações extensivas e que boa parte disso vira comida para gado. Então a gente tem no Brasil também uma população... o gado não, 86% do que o gado come não é digerível para humanos. Beleza, mas a matéria-prima é soja. Até aí tudo bem. Voltando no raciocínio, peraí, deixa eu só concluir aqui, voltando no raciocínio. Então a gente tem no Brasil uma população de gado tão grande quanto a população humana aqui. Igual você comentou, se eu for ali tem gente passando fome e gado não passa fome. Mas é porque ninguém dá comida, né? 80% da soja, vive plantada no Brasil vira ração para gado. Outro dado importante, isso aqui é da FAO, tá? Então, 80% da agricultura, das terras que são agricultáveis no mundo, é somente para agropecuária. Então a gente vê que, apesar de ter todo esse volume de terra para agropecuária, só 17% das calorias consumidas no mundo vem de matéria animal. Deixa eu falar, 2/3 dessa terra são terras marginais, de novo, terras que não são próprias para cultivo. E não. Só para terminar o argumento, já que você jogou a soja, só um minuto, beleza, eu vou falar com você o seguinte, a galinha sim, a galinha come o alimento, por exemplo, a gente alimenta com um alimento que o humano poderia comer. O gado não, o gado ele consegue comer muitos subprodutos dos produtos que a gente produz. Mas beleza, sim, tem muita monocultura de soja, isso aí é inegável, pra gente alimentar o gado, né, e os animais da pecuária. 80%. Mas o negócio é o seguinte, se a gente não tivesse esse gado como comida para o mundo, você também, Henrique, acabaria tendo que ter mais monoculturas para alimentar o mundo. Por que, que eu te falo isso? Ó. Por que eu te falo isso? Só terminar o meu raciocínio, tá? Tem outros dados aqui, mas... Commodities, eu não sei se você sabe, apesar de serem muito baratos e tudo mais, a commodity tem uma função, que é alimentar o mundo. Se hoje a gente tira essa proteína, uma proteína de altíssima qualidade, ninguém aqui pode negar que a proteína animal é de altíssima qualidade. Se você tira essa proteína, você vai ter que alimentar o mundo de outra forma, e isso significa sim mais monocultura. Então, mas se a gente olha aqui que 17% das calorias consumidas no mundo vem da proteína animal e o restante é de proteína vegetal, como é que você me afirma isso agora? Se atualmente não é feito dessa maneira. A gente tem aqui ó, 17% FAO, é da FAO. Ela fala o quê? 80% das terras agricultáveis no mundo, 17% das calorias consumidas no mundo vem de
produtos animais. Mas o que isso quer dizer, Henrique? Caloria? Que caloria quer dizer? Meu Deus, você come pra se alimentar. Gente, pelo amor de Deus, Meu por Deus. exemplo, dentro de... Não, gente, sim, porque dentro de uma mesma quantidade de feijão, de uma mesma quantidade de frango, você tem totalmente diferente. O frango tem menos caloria que o feijão. Não quer dizer que você tem que pegar em números reais. Até porque as pessoas podem ter muito acesso a... A gente pode falar, então, sobre a porcentagem de proteína. Não tem problema. 60% da proteína que o ser humano consome no mundo vem de proteína vegetal. Desculpa, deixa eu só te interromper um segundo. A gente tava falando questão de pessoas pobres, tá? Então eu vou entrar aqui de novo. Essas pessoas, elas conseguem ter animal, elas não conseguem plantar, Henrique. Você tem noção como é difícil plantar? Tô falando de plantar, eu tô falando de ir ali e comprar um negócio que já Como tá assim, pronto. Henrique? Ali onde? Você tem noção Os caras acham que produzir carne de isopor é fácil. Carne de isopor. Parece que vira um pedaço de cocô depois da panela. Aquele cara ali, velho. Você tem noção da... Não dá pra ser vegano. Nada a ver. Não dá. Esse aqui, ele tá de meme. Eu duvido muito que o segredo dele seja o brócolis. Claro que dá pra ser vegano, gente. Eu nunca neguei isso. Eu acho que existe conhecimento e conhecimento. Esse aí é um suquinho e um bife escondido no canto da casa. Nesse país é caro, custa caro, as pessoas não têm. Exige Henrique, conhecimento. você Nosso papel achar aqui que hoje alguém... é mostrar pra população que realmente dá e é fácil. Cuidado, se você for fazer dieta vegana, busque ajuda profissional, gente, porque não é tão fácil assim. E se você... Assim como hoje, no Brasil, uma boa parte da população passa fome e sofre de desnutrição. Henrique, num sistema onde a carne uma é última produzida. coisa, vou dar um exemplo. Boa. Desculpa, obrigada, Henrique. Valeu. Prazer falar Valeu. com você. Ô, dó. Gente, olha a pressão. Oi, Ju, eu sou a Cristal. Prazer, Cristal. Oi, eu sou a Cristal Castor, sou vegana há 14 anos. Eu sou ativista pelos direitos dos animais, sou escritora, palestrante, produtora de conteúdo. E eu tô aqui porque eu quero falar pelas vítimas, pelos seres mais oprimidos desse planeta. Estou aqui comendo uma sopa de frango com batatas. Sopinha, delícia nesse frio. Que são os animais não humanos. Aqui a questão é social, tá, Cristal? Eu vou até colocar mais um dado, já que você sentou aí pra gente poder ter mais um assunto, porque eu acho que, assim, às vezes me parece que vocês se importam tanto com os animais que vocês esquecem, por exemplo, o tanto que o agro representa em questão de riquezas para esse país. Por exemplo, a gente tem o dado de que 28 milhões de pessoas têm relação direta ou indireta com o agronegócio em si. E 8,4% dessas pessoas estão relacionadas à pecuária, que é o que mais atinge a causa de vocês. Será que a gente não tá tão afastado das fazendas? Será que a gente não vive tanto na cidade que a gente se esquece da pessoa que tá ali? Porque são gerentes de fazendas, são cerqueiros que literalmente cercam fazendas, são pessoas muito humildes que trabalham nesse ramo. E a sensação que eu tenho é que, assim, pro veganismo, esse ramo tinha que acabar. E a solução é essa, e não tô ligando pra vida dessa pessoa, sabe? Então, a minha questão aqui é com essas pessoas mais humildes. Por que que a solução é essa? Por que que a solução é o veganismo e não a gente pensar em outras práticas sociais? Existem 2 estudos, um da Universidade de Oxford, que diz que uma dieta vegana pode gerar uma economia de até 1/3, em comparação a uma dieta convencional. Perfeito, concordo. Tem outro Desde estudo, que a pessoa tenha conhecimento. Tem outro estudo que diz que, aqui do Brasil, da Mercy for Animals, que um prato com carne, um prato sem carne chega a ser 60% mais barato do que um prato com carne. Pode ser. Eu também não vou discordar disso. Então, no caso, se a gente não se importa com as pessoas, porque a gente se importa com os animais, na verdade isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá. Não justifica criar bilhões de animais só porque as pessoas, você fala que a gente não se importa com as pessoas. Se a gente não se importasse com as pessoas... Ai, eu tô nervosa. Não, mas você tá indo super bem. Por exemplo, lá no Rio, a gente entrega quentinha para as pessoas em situação de rua. São quentinhas veganas. A gente tenta educar as pessoas. Então, assim, se o problema é educação... Mas perfeito, deixa eu falar, por favor. Perfeito. Se o problema é educação, a gente precisa da educação para as pessoas. Claro. E elas também... Todos os estudos gostam de bicho morto fritinho. É isso. Todos os argumentos podem ser refutados assim. Ai, não sei o que, os dados. Ai, não sei o que, o efeito estufa. Ai, não sei o que, o bichinho tá recebendo inseminação à força. Ai, não sei o que. O único argumento plausível pra tudo é: bife é muito bom. Churrasquinho de gato. Baconzinho. Delícia. Esse é o argumento que tem que usar. É cancerígena, carne tem... carne processada. Aí não. A carne barata é a carne processada. As pessoas vão comprar salsicha, salame. E essas carnes, pela Organização Mundial da Saúde, elas são risco 1 de câncer. Ou seja, já é cientificamente comprovado. É esse tipo de comida que as pessoas estão dando para as pessoas. Deixa eu falar um pouquinho? Não, deixa eu falar, porque você já tá falando Mas muito. aí a Cristal não veio conversar, gente. Desculpa, Porque Cristal. aí você vai ficar enrolando, Ju. Eu vou enrolar? enrolando. Você tá enrolando há 2 minutos e... Ela que tá enrolando, a outra tá falando logo um groselha. Meio que só não deixa eu falar. Rapidinho, deixa eu te dizer uma Ju, coisa. a gente tem que dar pras pessoas opções éticas. Esse é o problema. Não é a gente dar... Ela quer falar o que é ético pra nós.
pessoa é pobre, vai, tem que comer Cristal, isso. faça seu corte. Não tô Você veio pra fazer o corte, então olha lá pra aquela câmera ali, faça seu corte, porque ela não veio conversar comigo. O agro não liga pras pessoas pobres. Cristal, posso O falar? agro exporta. Ele faz do Brasil uma fazenda de commodities. É isso que o agronegócio faz. Cristal, de verdade, se eu não puder falar, fica difícil. Posso falar rapidinho? De novo, o veganismo pode sim ser uma dieta mais barata. Ninguém aqui tá negando isso. Eu não tenho intenção de mentir pra ninguém em casa. O que eu tô dizendo Você tá mentindo a partir do momento que você fala que a gente não se importa com as pessoas. Pra fazer uma dieta vegana, ela pode sim te afetar. Carne não dá câncer. Esse estudo é um estudo péssimo que no final, na conclusão, ele fala baixa confiabilidade. O estudo coloca na conclusão. Número 1. Porque eles não podem dizer se a correlação é a dieta vegana ou todas as outras coisas que a pessoa faz na vida. Gente, número 1 de risco de pesquisa no livro. A carne nossa de cada dia. Já que a Cristal não veio aqui falar comigo, eu falo com você em casa. Se você não vai me manipular, Ju. Não tem problema, mas procura uma ajuda médica, pô. Nutricional não é fácil, não é pra qualquer pessoa e não é pra quem não tem conhecimento. Nesse país, conhecimento é caro e todos nós sabemos disso. Eu fico feliz que, por exemplo, você distribui a marmita e ensina pessoas. É isso. Cristal, é isso. Então como é que você tá dizendo que a gente não se importa com as pessoas? Não, o Cristal é uma forma que a gente se importa mais com os animais, se importa com todo mundo. Ô, Ju, não tem mais ou menos importante. A gente quer justiça social pra todo mundo. Na minha visão. Pros pobres e pros animais. Na minha visão, você negar a opção da pessoa ser onívora é você se importar. Justiça social para as vacas. Sim, a gente quer dar educação pra ela poder ter a opção de ser ética. Mas a educação é caríssima. Se então fosse a gente assim, trabalha em cima da educação. Você sabe quantas pessoas sabem ler e escrever nesse país, Cristal? Infelizmente, essa sua conversa é linda no mundo fantasioso da Cristal. O mundo fantasioso é o seu, que você tá falando um monte de mentira aqui, né, Ju? Cristal. Exatamente. Os trabalhadores da indústria pecuária sofrem. Você frequenta fazenda, Rafa? Os trabalhadores da indústria pecuária. Você sabia que a média salarial. Você sabia. Meu Deus, é chata. Que a média salarial no campo é maior do que na cidade. R$1.800 muito mais digna, é o que ganha um abatedor e ele desenvolve um monte de transtorno mental e um monte de problema de trabalho. É uma das indústrias que mais causa problema de trabalho. Desenvolve transtorno mental. Inclusive na agricultura, você sabe, né? Na comida que você come. Vai jogar... Vai matar bicho todo dia, Ju. Herbicida e pesticida lá. Vai matar bicho todo dia. Cortar a garganta todo dia, Ju. Herbicida e pesticida que causa problema da saúde. O quarto tema é... Vontade de jogar cocô nela. Quem come carne cuida mais dos animais do que qualquer vegano. Meu Deus, que susto. Prazer, Oi, tudo prazer. bem? Qual é o seu nome? Tatiana. Nossa senhora. Pra comer uma vaca é uma flor. Pra quase jogar a velha da cadeira... Prazer, Oi, tudo prazer. bem? É um leão. Qual é o seu nome? Tatiana. Tatiana, vou dar o play pra você. Ok. E vou te lembrar que o tema aqui eu tô querendo colocar que nós, pessoas onívoras, cuidamos muito bem dos animais. Isso não é verdade, né, querida? Não é mesmo. Os animais são trancados, inclusive, para não ter músculo, eles são presos em ferros, que sem se mexer. Eles nascem para morrer. Antigamente, os animais andavam nas fazendas, comiam, tinham vida. Antigamente era assim. Eu fui criada em fazenda, meu tio chamava pelo nome os animais na hora de dormir. Então, eles eram recuados para ir dormir, eles tinham vida, acordavam cedo e iam viver. Então, eles... A véia é maluca. Ela lembra de uma infância que provavelmente o vozinho ou o pai dela só mostrava pra ela porque ela era criança. Achava que ele só fazia carinho nos boizinhos e nas vaquinhas. Quando eles queriam, não era obrigado. Eu acho que o pai dela nunca matou uma galinha lá da fazenda pra ela comer ou algo assim. Obrigada por criar. Então é impossível você dizer que eles são bem tratados. Não são bem tratados. Desculpa, você me repete seu nome? Tatiana. Tatiana, olha, me alimentar. Nós, graças Deu 47 horas na Twitch. Graças a Deus, temos um raciocínio. E a gente consegue fazer com que esses animais de produção vivam a vida digna de ser vivida, no sentido de que eles não precisam... Você tá na garantia ainda? Não é isso. Quando dá 47 horas, a Twitch, o próprio OBS, a Twitch mesmo, desliga a live e tem que colocar de novo. Eles podem sentir o medo. Porque teve uma vez que um streamer tava fazendo subatão e aí ele... de tanto ficar online. Aí a Twitch colocou esse limite agora. Ter o menor dano possível, sentir menos dor possível. Meu nome é Oberon, eu tenho 41 anos, eu sou professor de yoga, eu sou vegano há 20 anos. Eu tô aqui para defender os animais e essa é a minha causa de vida e é isso. Ju, vou só começar dizendo que eu nunca comi carne na minha vida, tá? Quantos anos você tem? Eu tenho 41, eu sou vegano há 20 anos e eu moro na roça. Eu moro no meio da pecuária leiteira. E menino do céu. Desde que eu... Consciência de classe. Vegano. Vegano com consciência de classe. Eu sou pequenininho, eu transito entre arames farpados.
né? A farpa é um instrumento de gerador, né? A farpa. Se não seriam linhas lisas, mas são elementos de gerador. Esse é um exemplo bem pequeno, né? Fato aqui. Bem pequeno. Bem pequeno, mas é um símbolo. Se a gente for observar, então, a relação da vaca, né? Além dela ser inseminada, ela ser apartada, o bezerrinho ser apartado dela, a gente vai ver nisso sofrimento emocional, a gente vai ver isso acontecendo. Ô, Berão, você quer falar sobre isso? Porque não é bem assim, né? Mas eu queria, só um detalhe. Pode continuar, por favor. Fazendo um parênteses no que você fala o tempo todo, e talvez a gente fuja um pouquinho do tempo, mas eu acho importante pontuar, você fala muito de cadeia alimentar, do topo da cadeia alimentar. Uhum. E a cadeia Eles estão falando que a vaca é estudada. Como se ela fosse melhor tratada, né? Se ela estivesse livremente por aí e um tourinho viesse chamar ela para jantar. Lá na quinta série, quando a gente estuda, a gente sabe que elas são divididas em três graus, níveis tróficos, né? Então, o primeiro são os produtores, então são vegetais, fungos, bactérias. O segundo são os consumidores, que são divididos em 3 grupos. São os herbívoros, que comem do primeiro grupo. O segundo são os onívoros e carnívoros, que comem os herbívoros. E o terceiro desse grupo... Veganismo causa calvície, estou vendo um padrão. Não duvido, hein? Topo da cadeia alimentar. O terceiro nível trófico é os decompositores, mas nesse segundo nível trófico, a gente vai observar que o ser humano está no 2,2, ou seja, ele jamais alcançaria ou se aproximaria de topo da cadeia alimentar. Topo da cadeia alimentar se caracteriza por aqueles que não têm um predador natural. Se a gente for peladinho lá para a savana, a gente vai ser destruído, porque a gente tem predadores. Então, usar a falácia de que nós somos topo da cadeia alimentar é muito ruim. Muito... Ô, Berão, desculpa, mas... Mas nós tem isso aqui, ó. Isso aqui que o bicho não tem. Entendeu? Esquisitão. Desculpa, mas é que o seu argumento, ele parece ignorar a questão da racionalidade, entendeu? A gente não precisa, por exemplo, ter garras e nem, sei lá, caninos. Que eu tô falando de ciência, né? Não, mas quando a gente não precisa ter garras nem caninos pra caçar, porque a gente tem cérebro, a gente raciocina. O que isso fez da gente, por exemplo? Construir arco e flecha, conseguir caçar e sobreviver. Justo. Desculpa, só um segundo, só pra eu terminar. Então, quando você coloca isso, eu entendo, é uma questão da escola, né, que você tá falando de aprender e tudo mais, que a gente aprende isso na escola, mas você tá negando a parte óbvia da situação. A nossa diferença entre o predador, por exemplo, que não tem outros predadores, e nós, é que nós raciocinamos. E a gente exatamente conseguiu sobreviver por conta disso. E por nós raciocinarmos, a gente deveria, inclusive, aquilo que a gente chama pra gente de que nós somos seres que sentem, né? A gente o tempo todo tá diminuindo os animais por eles não sentirem. Não, ninguém diminui os animais. Eu não diminuo. Geralmente a gente faz isso, né? Por exemplo, quando você diz que eles servem, né? Eu não sei o termo que você utiliza, mas que eles têm uma função de servir o ser humano e tal. Sim, a gente mas eu tá acho isso muito ele. digno. Desculpa, Pra visão da cultura vítima, agrícola, que eu também amo, viu, gente? Tô falando aqui só por uma forma de realmente debater com o Berão, também vai gerar mortes e não por isso entendeu? Não é uma questão de... A gente usou nossa inteligência pra explorar. Fato é que a gente desenvolveu uma pistola pneumática que vai atingir o centro do cérebro. Mas você gostaria que não tivesse desenvolvido? Porque, deixa eu te falar, no mundo real, essas coisas iam acontecer. A gente ia continuar fazendo esses animais, produzindo esses animais. O custo disso... A pistola pneumática é pra que ele seja abatido de forma indolor. Você deveria, mais do que ninguém, proteger isso, defender isso. Mas ao invés disso, Berão, desculpa, você escolhe negar a realidade e num mundo onde... Sabe o que é a realidade? Você escolhe ser vegano e você tem o direito de escolher ser vegano. Na minha realidade, você faz parecer que o animal não existe. O animal de produção tá lá, gente. Ele precisa ser abatido de alguma forma. Então, vamos escolher uma forma sem dor? Ju, na minha realidade, a realidade que eu busco é um mundo real, sim, é um mundo de agroecologia. No mundo sabe? de 92% da sociedade brasileira, sim. Onde existe a justiça social, sabe? Porque a gente sabe que é no setor da pecuária que existe o maior índice de trabalho análogo à escravidão. Mas isso tem que ser punido. Claro, por favor, Berão, não me coloque no lugar de alguém, porque por comer carne, só pra isso, eu acho isso legal. Jamais, gente, isso tem que ser crime. A realidade na vida das pessoas no entorno dos abatedouros é de estupro, é de roubo. É de social, o baiano tem social com as vacas. Berão, pelo amor de Deus, mas independente se isso roda a teoria do elo, já ouviu falar? Porque se você for em alguma comunidade, também vai ter gente sendo estuprada. O que você quer fazer com a comunidade? Você já ouviu a teoria do elo? Você tem que resolver os problemas sociais, gente. Vocês estão colocando exemplos pra colocar dentro da agropecuária de criminais e de criminosos, e isso é muito feio na de Revolução falar. Verde, nos isso é muito anos 60, baixo, vocês estão indo pra um nível muito baixo. Desculpa, Berão, você não pode falar que por conta da pecuária tem Eu só consigo falar com você se você me permitir falar, tá? Então, assim, na Revolução Verde, nos anos 60, a gente teve um boom do latifundiário. Né, o boom da tecnologia no campo. E a gente desempregou muitos seres humanos. Já. A gente sucateou. Mas foi aquela esquisitona que deixou ela com raiva, aquela esquisitona chata. Claro que é. Ah, que tá com... Que é influenciadora também. Tinha que ser, né?
Que pena. Essas pessoas tiveram que buscar um lugar, na verdade, nas periferias, né? Um lugar que não tem acesso e assistência do Estado. Hoje a gente tem todos os problemas, inclusive violência policial, a gente tem todos esses problemas, operações terríveis, injustas, chacinas, mas existe um lugar que nasce isso. E é justamente quando você tira aquele pequeno produtor... É na nossa relação com o animal? 70%. Desculpa, Berol, não, desculpa, você tá colocando os problemas da sociedade, de humanos na agropecuária. De pessoas horríveis. Porque gente, quem comete crime é gente ruim, tem que ser preso, tem que ser punido. É um sistema. Você falou em algum momento do capitalismo. Oberon, por favor, quem come carne cuida mais dos animais do que qualquer vegano, porque a gente aceita que a realidade do mundo são pessoas que comem carne e a gente tenta fazer com que esses animais tenham uma vida mais digna. Ju, Oberon, quem come carne financia a pior indústria que existe no planeta. De forma nenhuma. Você dá conforto térmico, água e comida na hora que esse animal precisa. Se ele fica doente, você dá saúde pra ele. Você cuida dele. Tráfico Se esse humano. animal quebra a perna na floresta, ele é comido primeiro. Se esse animal é idoso, ele é comido primeiro. Gente, na nossa pecuária, a gente garante bem-estar animal. Violência contra a mulher no campo. Animal que não tem bem-estar, não produz bons produtos, não produz leite o suficiente, não tem boa carne. Isso é comprovado cientificamente. Inclusive, pesquisem sobre cortisol. Animal com cortisol alto não é bom nem pro produtor, porque não gera lucro. No final das contas, o produtor precisa de ganhar dinheiro e pagar esses empregados. No final das contas, o produtor quer lucro. O sistema quer lucro. Oberon, obrigada, viu? Oi, Ju, prazer. Carol, tudo bem? No início do programa, você falou que você estudou sobre veganismo, as definições e tudo mais, né? Pra conhecer um pouco melhor. Claro, com certeza. Não, você definiu super bem. Eu queria saber se você estudou o que é especismo. Eu sou Carol Carvalho, tenho 36 anos, sou especialista em queijos e laticínios veganos. Eu tô aqui hoje para poder trazer informações para as pessoas que estiverem assistindo sobre o tema de veganismo, que muitas vezes é tão estigmatizado, e também, né, a questão da carne. Eu sei o que vocês chamam de especismo, porque eu nunca tinha fala escutado... a sua visão, o que você acha que é? Vocês igualam a questões, por exemplo, raciais, porque vocês colocam o especismo como se a gente tivesse alguma superioridade entre com outras espécies. A gente se acha uma espécie superior a outras. É mais ou menos por aí, né? O termo especismo, se você quiser, sim, o termo especismo, ele vem justamente para a gente não colocar os animais que a gente julga inferiores a gente, né? Nesse patamar. A gente visa colocar os animais no mesmo patamar de direitos do que os seres humanos. Mas eles, desculpa, Carol, mas é porque os animais são muito diferentes da gente. As pessoas com síndrome de Down são diferentes de você. E aí? Mas são seres humanos, Carol. Eu não posso separar. Então, é isso, é o especismo. É isso, bingo. Não, o especismo, não, calma. A definição do especismo é isso. Você define a pessoa diferente de você como inferior, subjugada, que tá aqui pra te servir. E não é essa a intenção do veganismo. O veganismo justamente entra pra gente trazer a palavra especismo, que as espécies a gente implica em estarem todas nas mesmas condições de direitos. Vou te dar um exemplo. Eu vi uma palestra esses dias em que... Mas você não quer que eu rebata só antes o especismo rapidinho? Eu vou concluir essa bem rapidinho. Mas você já tá 1 minuto, então corre, Não, mas você falou junto, então a gente tá falando igual. Vamos lá. Não, não falei, não. Eu vi uma história em que... eu vou comparar pra você a questão do especismo. No campo lá dos judeus, tinha um... Meu Deus. Ela foi longe agora. No campo lá dos judeus. Chegou no nazismo do nada. Eu vi uma história em que... eu vou comparar pra você a questão do especismo. No campo lá dos judeus, tinha um guarda em que viu o outro guarda pegando as crianças pelo cabelo assim forte antes de dar um tiro na testa delas e jogar na vala. Que cabelo, irmão. Elas eram carequinhas. Você nunca viu o Pijama Listrado? O outro guarda virou pro outro guarda e falou assim: olha, eu não quero que você faça isso com elas, não. Pega elas de um jeito, né, como se diz, o bem-estar antes de morrer. E... De onde ela tirou essa informação? Da onde ela tirou essa informação, meu Deus? Olha o que essa mulher tá falando, Cristo. E ainda tá falando de criancinhas. Sim, olha, eu não quero que você faça isso com elas, não. Pega elas de um jeito, né, como se diz, o bem-estar antes de morrer. E aí, é o que você traz de bem-estar, porque pra mim, quando você fala, meu Deus do céu, eu Carol. vou... Tá comparando vaca, boi, com criancinha indo pra câmara de gás. Não, a visão do povo é maluco. Não, Carol. Gente, o animal, ele não... Nem o monarca foi tão longe. Ele teve que sair do Brasil por muito menos. Você não é superior, Ju, a um boi ou uma vaca. Entenda isso. Não é porque
você julga que você tem um raciocínio diferente do dela, que você, senão você pode matar um bebê, você pode matar... superiores aos animais, sim. E é por isso... Tá. E aí é claro que nós somos, Carol, desculpa, porque nós temos raciocínio lógico, Carol. Então a pessoa que não tem, por exemplo, raciocínio lógico, porque existem pessoas que não têm, elas são inferiores a você? Independente se elas têm doenças ou não. Seres humanos são seres melhores não. Ela falou o que ela acha, são seres melhores, gente. Melhores no sentido da racionalidade, Carol, de jeito que é muito difícil. Os animais. Você querer me colocar nisso também prova que você tá aqui pra comprovar a sua causa e sair andando. Você não veio aqui conversar comigo. Então, de novo, Carol, deixa eu te falar. Não, eu vim provar que seres melhores no sentido da racionalidade. E o que eu posso fazer enquanto um ser racionalidade é escolher o amor e não a dor. Enquanto um ser racional, diferente dos animais que não raciocinam, eles têm ciência, eles sentem dor, eles não têm racionalidade, eles não têm noção do ambiente que eles são, nada disso. E o estudo bem-estar animal comprova isso, Carol. Tanto é que a gente dá pra ele conforto térmico, saúde, comida, coisa que a natureza não dá, tá? A natureza não é essa natureza fofinha. Ó, vamos lá, rapidamente. Só que teve um ponto de discordância ali, que falou de especismo, tava da hora e tal. Mas o lance aqui é que não é sobre os animais estarem no mesmo patamar, no mesmo nível do ser humano. É só de você não arrastar o animal pra baixo da linha de consideração moral. De a vida dele ser descartável, um mero objeto. Pedro, só sobre o tema. Tá. Eu só queria fazer um ponto sobre aquilo, mas sobre o tema que você falou. Sobre o bem-estar de animal. Cuidar. Qual que é a expectativa de vida de uma vaca? Eu acho que 20, 30, 20 anos. Com quantos anos ela é batida na indústria? Depende, mas de porte, você diria. 2 anos. Pronto, cara. Isso é cuidar do animal, cara. Pedro. Isso é cuidar do animal, cara. Gente, ele vive 20 anos, aí você mata ele com 2. Aí você fala que isso é o ciclo natural que você tá cuidando. Tá alimentando pessoas. Mas o ciclo natural de 20 anos, você acha mesmo que essa presa vaca na natureza viveria 20 anos? Não vive. Pedro? Não teria alguém, sabe, mas ela nem... Não... Gente, a única substituição gente, galera, da pecuária é a natureza, gente. Desculpa. Tem todos a mesma skin. Vocês vão pôr esse animal aonde? E a natureza, de novo, não é esse lugar lindo da Disney que vocês tanto falam. Mas essa a vaca lá é presa fácil. Qualquer coisa que aconteça com ela, ela é a primeira a morrer. Então deixa eu te falar uma coisa. Natureza seria pior. Esse aqui é o bingo. Cara, você já foi quase todos os... E qual é o bingo que seria deles? Marx, nazismo... Cadê o bingo deles? Conseguiram chegar nos judeus? Argumentos que a gente escuta contra o veganismo, todos mas esses... Mas o que tem a ver, Pedro? Desculpa, você porque... fazer isso até é bobo, porque não é bobo, eu tô aqui bobo pra são falar esses sobre o argumentos que eu você tá acredito, usando pra defender Pedro, o bagulho, tá ligado? Eu estudo bem-estar animal, eu também amo. Mas o fato de você ser tão contra a produção, que é a realidade do mundo, Pedro, sabe o que isso faz? A gente é contra isso não ajuda ninguém, a gente é contra a exploração. Isso não ajuda a melhorar as práticas, você não nos ajuda. Claro porque que ajuda, cara, o agro é a maior organização criminosa desse país, cara. Você não ajuda em nada. Oxi! Nada, as melhores... mundo com o meio ambiente. A maior organização criminosa desse país. Com os animais, essas frases de efeito não fazem... Que pariu, olha esse cara. O que faria diferença, Pedro, é você entender que a Cadê o painho rindo disso? Ajuda, talvez, a sua melhora, a sua fala, vamos melhorar isso, melhoraria a vida de verdade do animal. A minha ajuda é virar a converter um monte de vegano, cara. Não é assim que você vai converter. Tem um monte de gente virando vegano por causa do meu trampo, velho. O quinto e último tema é: a proteína animal não tem substituto. Pode ir. Olha lá, tá vendo? Esse aí é uma mentirada, tá? Tudo bem, querido? Prazer. Uma mentirada atrás da outra, esse cara aqui. Tudo bem? Qual que é seu nome? Não. Eu me chamo Guilherme Abomai. Gui, prazer. Posso prazer, chamar de claro. Gui? Prazer. E vamos lá, então. Nossa Senhora. Fala, galera. Eu sou Gui Abomai, tenho 36 anos, sou vegano há 4 anos, sou atleta profissional de fisiculturismo e também nutricionista. E eu tô aqui pra quebrar os mitos de que vegano é fraco. Pode contar. Fique da poxa. Fique da poxa. Tá uma coisa já. Esse daí tem o quintal cheio de galinha. Diga. Eu, obviamente, não sou profissional de nutrição, tá? Mas eu tentei fazer o melhor esforço que eu podia pra trazer aqui as minhas pautas. Então, talvez nesse tema... O suco que ele toma é vegano também? Não sabia que existia suco vegano. Preciso colar Com suco até eu. Um pouquinho dos estudos que eu juntei pra poder te passar. Mas tá bom, o que eu quis problemas. dizer, basicamente o que eu quis dizer com essa questão é que, na minha opinião, não existe um substituto único para proteína animal. E, obviamente, considerando todas as outras quatro temas que a gente abordou até aqui, tá bom? Tá bom. Ju, essa é uma grande oportunidade pra gente quebrar vários mitos, e um dos maiores mitos do veganismo é relacionado à alimentação. Primeiro, a gente precisa parar de ver a carne como proteína. Isso é ensinado na escola, inclusive na
escola de nutrição. Ela tem proteína, né? Ela tem proteína, ela tem vários outros nutrientes ali, e a gente precisa ver não só o animal como uma fonte dessa proteína, porque essa proteína existe em todas as plantas, existe em todo o reino, e a gente tem que ver a nutrição não com pequenos alimentos, mas de uma maneira global, porque ela é rica e é nutritiva, e a gente não come só um tipo Tem aquele lá que eles pararam vergonhosamente. de alimento, ou não deveria, né? Então a gente precisa comer várias coisas ali para formar uma nutrição nutritiva, né? Como o nome diz. Não, eu concordo com você, eu acho que isso é possível sim, com os vegetais. Já falei que eu não sou contra, deixando bem claro, a dieta vegana, eu só acho que ela tem que ser uma dieta feita com acompanhamento, porque hoje a nossa sociedade, só por isso, tá? Não Mas por todas você, por exemplo, as dietas deveriam ser. Deveriam, mas eu tô falando assim, em uma situação em que a grande parte da população sabe que se ela comer arroz, feijão, a carne ou a salada no prato, ela vai se manter estável e bem. A carne no prato, ela é um excesso. Vegana, ela necessariamente, por exemplo, uma questão não da sua, eu imagino que você tome outras coisas porque você é fisiculturista. Sim, sou atleta profissional, inclusive. Isso, você é fisiculturista. Então, eu tô fazendo... Eu acredito que você tome o suco. Só da parte da dieta vegana, você precisa suplementar com relação à dieta? Como atleta, eu suplemento, e as pessoas que não são atletas, elas suplementam B12, porque justamente o gado é suplementado com B12. E o ponto que eu quero colocar... Uma coisa, você sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Tipo assim, o B12 ele não transfere assim do gado pra gente, sim, não é assim que sim. acontece. É de uma maneira endógena, a gente alimenta o gado com essa proteína, com essa vitamina, e a gente consome essa carne, e essa carne é rica nessa vitamina, e existe muita deficiência. B12. Gente, cada gado vai ser suplementado com o que ele precisa. E existe muita gente onívora com problemas de B12 também. De cálcio. Não é por conta disso, tá? Porque e aí eu vou recorrer novamente a um estudo que eu vi, é um estudo meta-análise. Meta-análise quer dizer que foram vários estudos analisados, e, por exemplo, 90% dos veganos suplementam B12. Isso é uma coisa que todo mundo aqui, né, não é novidade pra ninguém, todo mundo sabe. E quantos onívoros suplementam B12? Depende. Aí depende da área. Eu vi que tem estudos que mostram de 2,5% cuidar da saúde é essencial pra todo mundo, Ju. Não, mas eu concordo com você. Eu só tô tentando mostrar aqui pra você que, apesar de concordar que você pode sim, gente, ninguém tá negando, você pode sim ser muito saudável. Não, você não pode, você é muito saudável com uma dieta integral, com certeza isso acontece. Você precisa de ter conhecimento, não pode ser uma coisa pros cocos, sem ajuda, sem uma... alguém que saiba, que fosse algum amigo, que fosse alguém que realmente pode ajudar. Não faça isso da sua cabeça, porque isso pode te subnutrir. A carne na nossa dieta, ela é um excesso. Se a gente pegar e consumir as calorias necessárias da nossa dieta, a gente vai cumprir essa questão da proteína. As pessoas se preocupam muito com a proteína porque isso é uma coisa mercadológica. Todo mundo, Guilherme, todo mundo quer oferecer proteína. O feijão tem proteína, as leguminosas têm proteína, os cereais têm proteínas, tudo tem proteína. O Zé trabalha 10 horas por dia, ele chega em casa, ele só quer comer. Ele não quer Então não funciona você debater isso dizendo que ele precisa comer carne por causa da proteína. Não é que ele precisa, ele sabe que se ele comer a carne, o arroz, a salada dele, ele tá tranquilo. Ele não precisa se preocupar em suplementar B12, como com a dieta natural. Às vezes ele precisa suplementar B12, Ju. Não precisa, gente, 90% todos. Legal, mas bife é gostoso, ok? Ju, é natural porque a gente não tem mais contato com as bactérias. É por causa disso, é por causa da nessa evolução a gente precisa suplementar. Existem comunidades no mundo que não tem acesso a nada, nem supermercado, nem nada. Onde que essa pessoa vai suplementar B12 se o mundo tá bom, Ju, eu tô falando de você, Ju, tô falando da pessoa que tá assistindo a gente ali. A gente tem que trazer o veganismo, não. A gente tem que trazer informação para as pessoas que vão no supermercado. As pessoas vão comprar carne no supermercado, vão comprar feijão no supermercado. Desculpa, eu não me preocupo só comigo. Quando eu falo isso, eu juro por Deus, eu estou me preocupando. Tem muita gente que passa fome e tem problemas. Não de mim, eu não tô eu aquilo, até porque é uma questão mais hoje quem tá tendo acesso à informação é quem tá assistindo a gente, Ju. E... Beleza. Obrigado, Ju. Valeu. Rafa, voltou. Posso trocar? Você que manda, Rafa. Próximo eu vou, Vem. Aqui, ó. Broderagem vegana. Oi, Ju. Seu nome? Prazer, eu sou Alisson Augusto. Alisson, prazer. Você tem um sorriso gentil. Eu tava observando, você é uma pessoa que parece muito gentil. Sim, eu tento ser, né? Meu nome é Alisson Augusto, eu sou vegano há 6 anos, não como carne há 12. Eu sou empresário, filósofo moral, professor. Eu vim aqui para defender os animais. Filósofo moral. Que acredito que eles merecem a nossa dignidade e respeito. Eu sou de Porto Alegre, também, né? Sou gaúcho. Eu passei por toda a situação de uma aculturação por meio do gauchismo como todo, né? Da cultura, de tutar piochado, chimarrão, churrasco e tudo mais, né? Ai, bom. E ainda assim, não, era bom, realmente era bom, só que a gente não vira vegano por conta do sabor, claro, né? A gente vira vegano porque a gente começa a olhar esses animais não mais como mera propriedade humana, né? Mas assim, voltando pro tópico... Essa questão do sabor é por isso que, por exemplo, vocês não se importam em chamar o hambúrguer de soja, por exemplo? Não nos preocupa, porque hambúrguer é basicamente a definição de um disco. Ele tá falando sobre formato salsicha, é outro formato. Vou te dizer o que é isso aqui, amigão. O que é que tá assim? Pra você tá comendo só soja. Geralmente se refere àquilo pra poder fazer uma alusão a alguma coisa que a gente já conhece. Mas você não acha que, por exemplo, a indústria vegana também tem o interesse de vender, chamando assim? Claro, qualquer indústria tem interesse de vender. A indústria pecuária tem interesse de vender tudo, inclusive as custas
de sofrimento e morte desnecessária. A gente aqui... Você já sabe que eu discordo, né? Eu não vou ficar voltando no outro tema, eu sei que sim, mas é desnecessário. Consegue concordar o fato de que essas 30 pessoas que estão aqui não precisam de carne, estão triunfando? Só que os industrializados veganos são muito piores nutricionalmente do que a nossa carne, só precisa de carne, Tu tá atribuindo a nós uma recomendação de consumir industrializado. Ninguém tá fazendo isso. Eu não falei isso. É o que tu dá a entender. Eu só falei Ju, tu tem que ser responsável. Assim como outras tu tem mais de 6 milhões de seguidores. Eu acredito no teu potencial de informar as pessoas adequadamente. Tu é, pra mim, o exemplo pra muita gente. Eu te acho uma pessoa extremamente carismática, dócil, bacana. Obrigada. Fico feliz de ver aqui que tu não é uma pessoa, aquele meme na internet, super, sabe, meu pai é vegano e tal. Dá pra ver que, de fato, é um personagem que tá ali, que, na verdade, tu tem um coração muito enorme. Não, não é um personagem. Eu só não sou um meme ambulante. Não, tu não é um meme ambulante. Mas é um personagem porque vende mais e tu sabe, tu tem que vender. Tal como a pecuária tem que vender. Tal como a indústria dos plant foods ali também tem que vender. A grande questão... Eu realmente não sou um personagem, mas vamos até aqui, tá? Eu não sou um personagem nem no meu Instagram. É porque eu quero falar daquilo que estava sendo dito antes. Tu tava pintando veganos como indivíduos que precisam suplementar, senão não é saudável, é mais difícil. Provado. Sim, isso é provado. Tal como é provado por estudo Enani em 2019, que 40% da população brasileira tem deficiência de B12. 40 não, depende da região. Eu avaliei esse estudo, depende da região. Vai de 2% a 40%. De acordo com o Enani em 2019, é de 20% a 40%. Tu vai me dizer que 20% a 40% do brasileiro é vegano? 2% a 40%. Eu olhei esse estudo e depende da região. Qual é o estudo Só que sobre um detalhe veganos? importante que o Alisson, ele omite. 2% a 40% é totalmente diferente de 90%. 20 a 40%. 90% de veganos suplementam porque eles precisam. E graças a Deus você suplementa. Mas, gente, a sociedade que não tem acesso a essa suplementação, a esse conhecimento, ela não vai suplementar. Por que tu deixou claro que tu tem preocupação? Você sabe os problemas que a B12, que a falta da B12, a falta da suplementação pode trazer? Ju, com certeza você sabe. Claro que eu sei. A grande questão é que a gente tá falando de suplementação aqui. Mas e a pessoa que não tem conhecimento e nem acesso? Vamos falar assim, preocupação com a população brasileira. A gente tem o sal iodado no Brasil desde 1953 para combater o bosque endêmico, que é uma doença quase totalmente erradicada aqui no Brasil. A gente também tem a farinha enriquecida com ferro e ácido fólico. Se a B12 é um problema de suplementação pro brasileiro, não apenas pro vegano, então eu espero que tu, como influencer, como uma voz vocal em nome do povo brasileiro, adote essa perspectiva que a gente tenta trazer aqui. Bora suplementar B12 na alimentação do brasileiro também. Meu amigo. Pode ser? Pode fechar comigo isso? Vamos pelo povo brasileiro. Não me faz. Pelo povo brasileiro. Não me faz. Porque se tu realmente se preocupa com as pessoas, tu vai defendê-las, vai defender a saúde delas, não apenas dos veganos. Peraí, se acalma. Só um minuto. O Alisson tá defendendo o estudo que ele trouxe. Eu vou mostrar pra vocês um estudo que mostra que de 2 a 40% das pessoas que têm uma dieta onívora precisam suplementar B12, ou seja, é um número muito menor. Eu vou dar espaço aqui pros meus colegas, porque dá pra ver que tu não tá preocupada em realmente ajudar o povo brasileiro. Mas na hora que você só fala e você sai, Alisson, mostra que você não tem como argumentar contra o óbvio. Contra os 90%. Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer, Beta. Beta? Sim, eu sou da Argentina. Argentina. E moro no Brasil. Ah, tá, era Argentina, não era Venezuela. Já há muitos anos Também é uma cultura de muita carne, né? Muita. E eu há 30 anos não como nada de carne. Eu sou a Beta, tenho 49 anos. Há 30 anos que eu não consumo nenhum tipo de carne, sou vegana há 7 anos. Sou advogada, professora de yoga, coach. Nasci na Argentina, mas escolhi o Brasil para morar. E estou aqui para provar que é perfeitamente possível você viver sem explorar os animais e que isso é benéfico para eles, para a gente e para o planeta. Tinha que estar calada só por vir da Argentina. Foi para você assim? Tinha que estar falando nada, não. Você se transformou como? Muito fácil. Quando eu vi o que acontecia, não sei se você conhece alguns dos documentários, terráqueos, Domínio, tem muitos, né? A Carne Fraca, que mostra a realidade. Todo no YouTube vocês podem achar. Carne e Osso, que mostra a realidade dos trabalhadores. Na verdade, é mostrar os cortes que vocês selecionam, né, Beta? Porque a realidade eu vivo diariamente. Eu sei que a realidade não é a realidade que muitas vezes vocês postam na internet. E por que não mostram? Quando vendem um pedaço de carne, por que não mostram como foi produzida a carne? Eu mostraria se fosse o meu. Eu não teria problema em mostrar. Mas eu acho que o YouTube ia censurar, não ia? De carne, não ia censurar? Só pra te contar. Inclusive, hoje em dia, quem conhece de carne sabe que mostrar a carne, e quem entende vai saber que aquela carne vale até mais pela qualidade que ela foi, pelo bem-estar do animal ao longo da cadeia. Você mostraria o momento do abate? Se fosse o meu frigorífico, sim, não teria problema. E você acha que iam permitir na publicidade? Aí é uma pergunta de achismo, não sei te responder. O YouTube ia censurar. Aqui, agora, a gente pode ver de onde vou pegar os alimentos que eu vou almoçar. Podemos ir numa horta e podemos ver. Do YouTube. Eu tô falando o seu almoço eu não posso mostrar como você, porque o YouTube ia censurar. Você perguntou, Ju, você mostraria? Eu tô falando pra você que se eu seguisse todas as regras, porque tem, eu não sei se você sabe, mas tem uma inspeção sanitária muito importante pra assegurar a nossa alimentação, a nossa segurança alimentar. Um médico veterinário é destinado pra isso. Tanto é assim que tem pus no leite. Ele é destinado brasileira não tem pus no leite. Não tem leite. Isso é uma mentira. É mentira. A mulher tá falando. E porque existe uma lei... Beta, deixa eu te contar uma coisa. É tão importante que esse médico veterinário exista, porque o nosso país depende da agropecuária. E se a gente tem esse tipo de problema no sistema como um todo, isso impacta a nossa balança comercial. E aí, de novo, voltando pro dinheiro, que vocês sabem, até a indústria vegana quer ganhar, a gente se importa com isso pela segurança. Eu não falei nada até agora. Olha, o vegano se importa com o Brasil, se importa com as pessoas, se importa com os animais. Desculpa,
os veganos se importam com as pessoas, com os animais e com o planeta. Justamente por isso, a gente quer ter outro sistema alimentar mais eficiente, mais amoroso com as pessoas, que alimente muita mais quantidade de pessoas. Beta, eu me importo com os humanos, com o planeta, eu terminar a minha ideia. Deixa eu terminar a ideia. E eu não quero mudar o sistema alimentar. Maluca, cara de maluca. A gente não precisa criar artificialmente animais que não deveriam estar. E a gente não deixa terminar a minha ideia. Não precisamos, Ju. Você falou, o ser humano tem raciocínio. Você tem a capacidade todo dia de não compactuar com isso. Eu tenho a capacidade de tratar esse animal da melhor forma possível, Beta. Qual é a diferença entre você e um boi? Qual é a diferença entre você e uma vaca? Beta, a proteína animal não tem substituto. A diferença, Ju, é que você pode escolher... Eu já expliquei a diferença que eu acho que a gente tem pro boi, Beta. Vamos para a pergunta. A proteína animal não tem substituto, na minha opinião. Esse é o tema. Mas você viu um fisiculturista, nutricionista... Fisiculturista. Qual é? Educadamente dele, Beta. Porque o que eu faço de análise... Você falou que a proteína animal é superior? Isso falou? Não, eu disse que a dieta vegana, pra mim, não soa natural quando é necessário que 90% dos veganos suplementem, por exemplo. É um exemplo, Beta. Não é mesmo. A carne que você compra no supermercado é natural? Sim, a carne... Como natural? Como chegou até o supermercado? De forma natural? Não tô entendendo onde você quer chegar. Envolvida em plástico? Isso é natural? A carne, o produto carne é um produto só. Natural? Agora o produto está na natureza ou está no supermercado? É cheio de produtos. No hambúrguer de soja tem 30 Mas o supermercado é um hábito natural? É um hábitat natural? É um hábitat natural, um supermercado? Mas nada é natural na nossa terra. Exatamente! A carne é natural. Concordamos. Não, então, como já o estado da natureza... Não concordamos. A carne é natural. Não. O que não é natural é o seu hambúrguer de soja. Não, que tem 30 ingredientes ou mais. Dá uma olhada. Quero voltar. A gente não está aqui para defender o hambúrguer de soja. Não é para isso. A gente está... Ela vai olhar aquele ovo vegano que a gente viu ainda há pouco no vídeo e vai dizer que aquilo é naturalzinho. Para dizer que o ser humano tem a capacidade de escolha. Porque na hora que você... Claro que faz. Ju, na hora que você vê o que acontece nos matadouros, a maioria das pessoas não escolheriam isso. Por isso que a indústria não mostra isso. Você já foi ou você só assistiu o documentário? Claro, já vi. E fui em santuários. Eu vi as duas coisas, venho da Argentina. Eu sei o que acontece nos santuários. Foi no santuário. Ou seja, gente, e o que acontece nos matadouros. Na Argentina é igualzinho que aqui. Beta, é a mesma coisa. Eu falei pra você, eu deixaria as pessoas verem, porque se fosse o meu frigorífico, ele seguiria todas as regras. Fala eu não tenho frigorífico. Mas você tem essa empresa que te patrocina, não tem? Eu tô te falando Você tem contato com eles? Você perguntou de mim, eu só estou te falando isso. Eu não vejo problema. Eu te proponho. Eu abateria um boi na frente deles, só pra deixar todos traumatizados. Vamos semana que vem na sua fazenda e mostramos como você mata um animal? Vamos, topa! Os nossos animais são muito bem criados. Semana que vem, vivem uma vida digna. Semana que vem eu faço uma comida vegana. Uma função na terra que o veganismo jamais vai conseguir cumprir. Alimentar uma população com nutrientes de qualidade. Minas Gerais, vamos! Valeu, Beta. Foi muito melhor do que eu pensei, foi muito bom conversar com eles, ouvir eles. Eu acho que a gente tem pouco tempo, né, pra falar de um assunto tão importante. Pesquisem, façam a pesquisa de vocês em casa. Eu acho que também acreditar na gente, aqui nós somos seres humanos, nós todos cometemos erros. Faça a sua pesquisa. Se você for decidir ser vegano, onívoro, essa decisão tem que ser sua, tem que ser uma opção sua. Nós vivemos num país livre. Tome cuidado com a sua família, sempre com a saúde da sua família, com a sua, com o do seu filho. É legal que você observe tudo em volta, porque uma dieta ela não envolve só um gosto, uma vontade, envolve inúmeros fatores genéticos. Enfim, você tem que se adequar ao seu. Então, se você puder, se você tiver condição, procure. Se você não tiver, eu realmente não indico que você seja vegano. Mas é isso. Bando de maluco, cara. Bando de maluco histérico.